Olá meninas, olá meninos, tudo pizza? Então, eu sou Dimas Vilaça e hoje nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso do Química Inteligente dentro do tópico de funções orgânicas. Nós vamos abordar hoje funções nitrogenadas, 6 funções nitrogenadas, especialmente a função imina. Por quê? Porque você vai ver que provavelmente vai aparecer para nós a cloroquina e a hidroxicloroquina que apresentam essa função imina, né? Então, faz o seguinte, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho e vamos para a aula, moçada. Olá, moçada. Olá, meninas. Olá, meninos. Tudo pizza? Então, como a gente tinha combinado, né, nós estamos agora dando prosseguimento aí ao nosso curso lá do Química, o curso completo de Química, do Química Inteligente. E essa aula é uma aula que faz parte do módulo 4, né, lá da Química Orgânica, especificamente funções orgânicas. Em média, a gente vê aí 12, 14, 16 funções orgânicas, né? Eu, nessa parte de funções nitrogenadas, normalmente eu mostro as 6. Normalmente, no médio, você vê 2 ou 3, amina, amida e tal, nitrocomposta. Nós vamos dar uma passada mais aprofundada hoje. Por quê? Exatamente pela evidência da cloroquina e hidroxicloroquina, né? A parte, opiniões pessoais sobre eficiência ou não. Nós vamos fazer uma abordagem histórica, primeiro, para contextualizar, pode, quem sabe aparece por lá, e depois nós vamos diretamente para cima da identificação e caracterização dessas funções, né? Então vamos? Muito bem. Então primeiro vamos dar uma passada histórica para ver de onde vem essa história. É antiga, hein? Então vamos lá. Bom, o histórico começa aqui por volta do século XVII, né? Com as invasões dos espanhóis, e especialmente na região do Peru, quando eles chegavam com os soldados procurando lá o ouro, o Eldorado, o famoso Eldorado, eles acabavam encontrando era malária, porque ali é uma floresta, um bioma de floresta pluvial tropical, né? E ali com o mosquito, a fêmea do Anófeles, os reservatórios silvestres acabavam contaminando a famosa maleaire, né? O mau ar, achavam que a infecção vinha através do contágio com ar contaminado, muita água parada e tal. Não era bem isso, né? Bom, eles, por acaso, comprovaram que alguns nativos da região tinham o hábito de tomar água onde caía a casca de uma determinada árvore, a água ficava amarronzada e, aparentemente, a febre reduzia. Nós vamos ver depois o ciclo da malária, você vai ver que realmente o que caracteriza o ataque febril, né, febre quebra-ossos, malária, impaludismo, é que o protozoário causador, o plasmódio, ele é um parasito intremático, ele parasita o interior da hemácia, o que é raro. Normalmente, quem é invasor celular são os vírus, mas o plasmódio é um invasor celular, invade a hemácia humana. Bom, os jesuítas que vieram juntos com os colonizadores espanhóis, obviamente, levaram cascas, quando voltavam para a Europa, levavam cascas da árvore, né? Não conheciam a infecção, mas enfim. E posteriormente também algumas amostras foram enviadas à Inglaterra, já que naquela região ali, Guiana Francesa, holandesa, inglesa e tal, tinha muito colonizador, né? Como aqui no Brasil também. Quem primeiro classificou foi o Linnaeus, né? O Linnaeus é famoso, é um dos primeiros classificadores biológicos, e ele nota ali no início uma certa semelhança com a família do café, as rubiáceas, e ele acaba, em homenagem a uma condessa que teria sido curada da malária, utilizando a casca da árvore, ele faz um anagrama com o nome da condessa e classifica a árvore que produzia a casca, que teoricamente produzia o princípio ativo contra o plasmódio, de chinchona. Na verdade, é um anagrama do nome da condessa. Tranquilo, isso por volta de 1600, por aí. Já em 1820, químicos franceses, sempre ali, né? Franceses, ingleses, holandeses, tentando dominar a América. Analisando o extrato da casca, identificaram um alcaloide, né, quinona, que era o princípio, teoricamente, que aparecia na casca. Daí parte-se para a biossíntese, para tentar produzir. Na sequência, foram isoladas, né, dos extratos dessa casca vários compostos, como a triptamina, muito conhecida hoje, a secolagina, a estrictoquitosidina, o corinanterol e finalmente chegaram na quinina. Tá? Isso por volta de 1820. Na sequência, é óbvio a reação, né? O feedback dos dominados. Colômbia, Bolívia, Peru e Equador, na zona de bioma de floresta pluvial tropical, numa tentativa de obter lucro, né? Dá até para fazer uma analogia
com outros vegetais típicos da região, proíbe a exportação. Qual a consequência disso? A consequência é a biopirataria. As sementes começam a ser contrabandeadas, muito mais fácil levar semente do que 10 toneladas da casca para o Jardim Botânico Holandês em Java. Java, Indonésia, bioma de floresta pluvial tropical. Olha a importância disso e a consequência disso na Segunda Guerra Mundial, né, que nós vamos ver na sequência. Então, durante a Segunda Guerra, a Alemanha rapidamente apodera-se das reservas que estavam armazenadas em Amsterdã. Essas tinham sido retiradas pelos holandeses. Os japoneses fazem o mesmo na Indonésia, em Java e tudo mais. Os americanos não ficam atrás, levam para Maryland sementes que, após serem germinadas em Maryland, foram levadas mudas, então. São levadas para Costa Rica. Por quê? Porque Maryland não é um ambiente ideal, precisaria para a árvore nativa de floresta de bioma pluvial tropical. Não é a característica de Maryland dos Estados Unidos. Nessa época, olha que louco esse dado. Já tinha cerca de 600 mil soldados aliados que já estavam com malária, né? Maleita, paludismo, febre de quebra-ossos, que apresentavam, olha o índice de mortalidade, que loucura. Na época, 10% de cada 100 pessoas que eram contaminadas pela picada da fêmea do Anófeles, 10 morriam, entenderam? Tá, continuando. Bom, e agora final da Segunda Guerra. Essa contextualização vai ser muito importante para você entender o que está acontecendo atualmente. Os pesquisadores aliados já na Colômbia, Equador, Peru e Bolívia enviam toneladas de casca para os exércitos aliados, para extrair o princípio. Aqui é importante lembrar que a chinchona tem vários gêneros, alguns com uma concentração maior, outras menor, do princípio ativo. Os químicos do exército aliado procuram um substituto para a quinina, quer dizer, um substituto laboratorial de maior eficiência. É o normal na farmacologia, né? Identifica-se o princípio no vegetal, extrai, estuda-se o princípio e tenta-se sintetizá-lo. Ainda hoje, entretanto, é um fármaco bastante eficiente contra o plasmódio falciparum, que é um dos 4 plasmódios, né, mais comum aqui na região tropical, responsáveis pela malária. Tá, depois disso, vamos para a aula então. Então agora, ó, mostrando o ciclo do plasmódio, é interessante aqui citar que normalmente o plasmódio, o protozoário, ele vive nos reservatórios silvestres. Pequenos mamíferos, roedores, gambá, tatu, tamanduá, e o mosquito normalmente pica o gambá. Um detalhe curioso é que apenas a fêmea do Anófeles pica, porque ela precisa do sangue de mamíferos para conseguir produzir os ovos dela. Lembre-se que esses artrópodos insetos, normalmente reproduzem em água. Então, para que a fêmea consiga produzir os ovos para reproduzir, ela tem que tirar uma proteína que existe no sangue dos mamíferos. Ela picou, aqui o esquema está bem simplificado, mas ela pica primeiro o reservatório. Quando os colonizadores chegavam, os invasores chegavam, dentro da fêmea, olha que loucura isso. Ao retirar do gambá, do tatu, do tamanduá, essas estruturas de reprodução, como o gametóide, por exemplo, vira gameta. É isso que eu falei mesmo. O que é isso, Dimas? Está louco? Gameta de protozoário? Pois é. Por isso que o homem é considerado hospedeiro intermediário. No homem, o plasmódio se reproduz assexuadamente. Agora, olha que loucura. Na fêmea do Anófeles, só a fêmea pica. A reprodução é sexuada. Note que tem uma fecundação. Ali está retirando o sangue do homem, injetando no mesmo. É claro, é um esquema. Mas ela retiraria do reservatório, esses gametócitos se transformam em gametas, os gametas se fundem. Quer dizer, reprodução sexuada na fêmea do Anófeles. Olha que perigo para uma questão na biologia. Aí continua o desenvolvimento no tubo digestório, a fêmea vai e pica o homem e inocula o esporozoíto. E o ciclo continua, né? Qual a maneira mais fácil de cortar esse ciclo? Tratar? Se não tem alternativa, seria uma propedêutica curativa, né? Aí usar um princípio como que é usado, cloroquina, hidroxicloroquina. Mas o ideal mesmo, você sabe, é contagem indireta. Se é indireto, o mecanismo mais eficiente seria erradicar o Anófeles. Agora, é bem difícil erradicar o Anófeles numa floresta pluvial tropical, como o nome diz, chove muito, poça de água, e ela reproduz. Enfim, apenas a fêmea, eu botei algumas observações para ficar mais claro. O transmissor se alimenta de sangue. Normalmente os reservatórios são gambá, tatu, tamanduá. No ser humano, uma das fases da infecção se dá dentro da imagem. Tu nota que uma fase é no fígado, mas a fase perigosa é na imagem. Inclusive, a famosa febre terçã maligna, febre quartã, né? Ela acontece quando há ruptura das hemácias, chega a ter quebra de ossos pela contratura muscular violenta. É a hora que a gente, inclusive, aproveita para tirar o sangue do paciente, botar numa lâmina, botar no microscópio, você vê as hemácias se rompendo.
o plasmódio reproduzindo dentro da imagem humana. O homem é o HI, a fêmea é o HD, no homem, reprodução assexuada, na fêmea do anófilo sexuada, o homem contaminado pode também ser picado. Agora sim, normalmente passa do reservatório para o homem, e depois o homem contaminado para outro, e assim sucessivamente. Ok, tranquilo, vamos para a luta. Então agora vamos ver onde é que se encaixa isso na nossa aula, a questão da cloroquina e hidroxicloroquina. Bom, as funções nitrogenadas, claro, a gente está contextualizando, porque o Enem é contextualizado, e você sabe disso. Lá, a gente já viu lá atrás, nas outras funções, tem lá no Química Inteligente, hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, éster, né? Várias funções, e essas são normalmente as últimas que a gente apresenta, as nitrogenadas. Bom, a primeira todo mundo conhece, as aminas. Lembrar que as aminas, né, são chamadas base de Lewis, porque o nitrogênio tem um par de elétrons não compartilhado ali, que pode participar da efetivação de uma ligação coordenada, coordenativa, dativa, cada um fala de um jeito, né? Mas ali, por isso, são bases de Lewis. Eles doam esse par para formar uma outra ligação. Isso também está lá no curso de Química Inteligente. Tem uma aula específica sobre isso, né? Tipificação de ácido de base de Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Eu uso, inclusive, esse exemplo aí do NH3. Alguns exemplos de aminas bem conhecidas. A amina primária, que eu tirei apenas um hidrogênio, então sobraram dois, só um substituinte. Então, a amina primária seria a metilamina, essa primeira aí, ó, à esquerda em cima. Uma amina secundária, eu tirei dois hidrogênios, seria a etilamina, né? São muito empregadas em alguns medicamentos, essas aminas. E uma amina que eu tirei os três hidrogênios, terciária. No caso do nosso exemplo, a trietilamina. Tranquilo, né? No Química Inteligente, a gente tem bastante exercício sobre isso. Bom, continuando. A segunda função nitrogenada, a amida, fica ligado. Na amida, o nitrogênio tem que estar ligado a um carbono com duplo, um carbono sp2. Né? Na amina, não. O nitrogênio está ligado diretamente aos radicais, enquanto que na amida o nitrogênio tem que estar ligado a um carbono com dupla. Amidas também são muito utilizadas na indústria química, né? Então você vê três exemplos de amida. A nomenclatura é simples. Pega o nome do hidrocarboneto com outros carbonos, se tiver radical, posiciona. Olha o primeiro exemplo. Claro, começa numerado o radical funcional mais importante, que é o radical amida, que é o carbono 1. Eu tenho 1 metil no 3, 1 metil no 5. Então, 3, 5 de metil. Hexano, porque eu tenho 6 carbonos, porque as ligações entre carbonos são simples, e amida que identifica a função. A outra veio do propano, obviamente, propanamida. E uma última, uma amida com radical aromático, radical do benzeno, né? O fenil, né? Radical do benzeno é fenil, não esquece disso. Ligado ao radical amida. Então, nós temos a fenilmetanamida. Tranquilo, sem novidade. São questões muito repetitivas no Enem, essas daí, recorrentes mesmo. Tá, a terceira função. Essa também cai bastante. Nos últimos anos apareceu umas 2, 3 vezes. Inclusive muito em Instituto Militar. Porque esses nitrocompostos normalmente são utilizados como explosivos de potência. Então, os nitros são compostos orgânicos no estado líquido, não dissolvem H2O. A fórmula geral é NO2, né? Tem um tracinho ali antes para liberar, mas embaixo está bem claro, né? Na verdade, eles vêm do ácido nítrico. Lá em reações orgânicas eu te mostro isso, se você quiser dar uma olhada, nas chamadas reações de nitração. O HNO3, né? Você coloca OHNO2. O OH reage com o H do hidrocarboneto e você tem aí o nitrocomposto. A aplicação é muito abrangente, né? Explosivos, solventes, fabricação de pomadas, ferramentas. O nome também é básico. É formado unindo o nome da cadeia principal com a palavra nitro. Olha o primeiro. Nitrometano, porque veio do metano, CH4, pela substituição de um hidrogênio. 2-nitropropano, apareceu no carbono 2, o carbono do meio. Então, eu conto ali, o composto é simétrico, a numeração pode começar de qualquer extremidade. O nitrobenzeno, famoso, a gente trabalha muito essas reações quando a gente fala de radicais ortopar e metadirigentes, também é recorrente no Enem. E o mais famoso aí dos nitrocompostos, pelo menos popularmente, o 2,4,6-trinitrotolueno, né? Tolueno é o metilbenzeno. Tu nota que os 3 radicais nitro estão exatamente na posição de substituição, ó,
orto e, olha lá, as posições orto, meta e para. Orto e na posição para. Então, o radical orto para dirigente, o CH3. Mecanismos de reações orgânicas. Está em dúvida, vai lá no Química Inteligente. Então, esse é o famoso TNT, o povão fala trinitolueno e tal, né? Na verdade, é um composto, um nitrocomposto. Tranquilo, sem novidade. Vamos lá. O quarto, também bastante conhecido. Esses compostos, normalmente, a gente costuma colocá-los como originário do HCN, que é o ácido cianídrico, né? Pela substituição do hidrogênio, tá? A fórmula geral das nitrilas é essa que você tem aí. Esses compostos são utilizados na fabricação de borrachas, corantes, fertilizantes. Nitrogênio é sempre utilizado, né, em fertilizante e explosivo, né? Mas agora, recentemente, a hipótese da explosão lá em Beirute está ligada à armazenagem de fertilizante com grupo nitrogênio, e fica ligado nisso também. Esses compostos são utilizados na fabricação de borracha, corante, ok. O nome das nitrilas é formado o nome do hidrocarboneto com a palavra nitrila. Simples. Olha os exemplos. Metano-nitrila, etano-nitrila, propano-nitrila. Uma observação é que existe aqui eu costumo falar uma subfunção, na verdade, né? Que são as isonitrilas, que vêm do ácido isocianídrico, que é o HNC, pela substituição do hidrogênio. Não muda muito, ó. Isocianeto e metila, mesma coisa, né? Também aparece bastante isso daí, tá? Vamos em frente? Então, chegou onde precisávamos, o núcleo da nossa aula. As iminas, normalmente não são muito trabalhadas ao longo do ensino médio, pela questão de tempo, aquela coisa toda, de ter que priorizar, né? Mas vão dar uma passada, né? Principalmente porque atualmente a probabilidade é muito grande. Então, observe que as iminas, nós temos agora o nitrogênio ligado por dupla a um carbono. Observe isso, que está ligado a dois radicais. Então, tranquilo. A imina é um grupo funcional, composto orgânico, com estrutura geral R''C, dupla N, é o que vai caracterizar. R duas linhas, onde R duas linhas pode ser um hidrogênio, ou um grupo orgânico, sendo esse último também chamado das famosas bases de Schiff, né? As bases de Schiff não faz parte, pelo menos eu olhei o edital, não faz parte do Enem, que é uma mera citação. As iminas são o produto da condensação do amoníaco, né? Ou de uma amina primária, né? Esperado, né? Com uma cetona ou com um aldeído. Então, veja os exemplos clássicos das iminas. Nós temos aqui, ó, você nota, né, nos dois modelos, na parte inferior, né, do anel, à direita nos dois compostos, caracterizando a presença da imina. É tão importante isso que a gente vai dar um zoom em cima. Olha aqui. Ó, olha quem é. A cloroquina e a hidroxicloroquina. Olha a diferença sutil. Aqui, a minha equipe é muito meticulosa nessas produções, né? A gente adaptou totalmente essa lâmina. Você pode identificar na cloroquina, em verde, o derivado halogenado, o aleto. Em azul, uma amina secundária, sobrou um hidrogênio. Outro azul, uma amina terciária, isso na cloroquina. E em vermelho, bem evidenciado, o grupo imina. Olha lá, o nitrogênio fazendo dupla. Então a cloroquina tem a função imina, fica ligado nisso. A gente aproveitou a viagem, você vê aí em amarelo um carbono assimétrico, indicando que esse composto tem carbono assimétrico, portanto ele vai ter isomeria espacial do tipo óptica, tá? Um isômero D, um isômero L e o isômero racêmico, né? Isso aí às vezes dá muito problema em farmacologia, como eu vou te mostrar na sequência. A diferença para a hidroxicloroquina, você identifica as mesmas funções, tem também o carbono assimétrico, é que você pega o CH3 lá próximo da amina terciária à direita e você ali apresenta agora um OH, né? Você nota que houve uma substituição de um hidrogênio do grupo metil pelo grupo OH, caracterizando a função alcool. Por quê? Porque o alcool é quando você tem OH ligado em carbono saturado. E esse carbono que está ligado no OH, ele é um carbono sp3. Se ele tivesse uma dupla, seria um enol. Se ele tivesse ligado no núcleo benzênico, seria um fenol. Mas o OH está ligado a um carbono saturado, um carbono sp3. Então apresenta o grupo alcool também. Eu acredito, né, sem essa coisa de exercício de previsão, né,
de bola de cristal, eu acredito muito nessa questão nos próximos exames. Ela está totalmente dentro do contexto, várias funções, tá? Fica ligado. Agora, um exercíciozinho para fixar, porque aqui é importante. Então, foi um exercício que eu adaptei também, eu achei melhor dar uma adaptada. Ele pede, olha só, sobre essas moléculas, informe a alternativa que indica corretamente as funções presentes em ambas. Tá? Cuidado. Então, já excluiu o álcool, porque na cloroquina não tem o grupo álcool. Na hidroxicloroquina tem. Mas ali poderia dar outras combinações. Mas você nota a amina terciária e a amina primária, né? Ele falando ali. Nós não temos, como você viu, né? Olha aí. Nós temos a amina terciária e a amina secundária. Nós não vimos uma amina primária aí. Amina primária, secundária e terciária. Está excluído também. Agora, olha no C. Secundária, primária e imina. Imina nós temos. Mas eu não achei a amina primária. Exercício bem boladinho até. Olha a D. Tem a amina terciária? Tem. Tem a amina secundária? Tem. E tem o grupo imina. Alternativa a letra dado. Crava na D. Óbvio que ele poderia ter aumentado a abrangência da questão, colocar ali, por exemplo, pode colocar no vestibular, derivado halogenado e tal, mas que é comum nas duas, a gente tem a terciária, a secundária e a imina, crava na D, sem sombra de dúvida. Um exercício bem elucidativo, fica ligado, vai aparecer alguma coisa semelhante, né? Se quiser dar uma aprofundada, entra lá nas questões de mecanismo de reações orgânicas, lá no Química Inteligente, qualquer coisa, entra em contato com a equipe, vocês sabem disso. Nós temos uma equipe muito eficiente aqui. Bom, e, finalmente, a sexta função. Viu que nem doeu? Fácil, ó. A função imida. Essa já teve extrema importância. Eu lembro que na minha época de faculdade, no início da faculdade, aconteceu um evento muito curioso, que foi o uso da talidomida, que era um antiemético. Antiemético é remédio para evitar, diminuir o vômito, né? Êmese, vômito. E a medicação que estava sendo utilizada, na época, talidomida. As mães e os pais de vocês devem ter noção disso. Todo mundo ficava apavorado, quem estava grávida. Praticamente todas as grávidas que tomaram a tal da talidomida, olha que loucura. Tu vai ver o porquê. Os filhos nasceram sem o antebraço. O antebraço vai do cotovelo até o punho, tá? Do cotovelo até o ombro é o braço, o húmero, né? E os dedos apareciam na região do cotovelo, cara. Por quê? Porque quando produziram a talidomida era um caso de isomeria espacial do tipo óptica. Tu vai ver que a talidomida tem um carbono assimétrico. E enquanto um dos isômeros, o levo, realmente era um antiemético, o destro inibia o gen formador do antebraço. O laboratório quebrou. Ainda hoje tem um monte de processo. Eu tive um aluno, um brilhante aluno, inclusive aqui em Florianópolis, amigo meu, já formado em fisioterapia, que eu bati o olho e eu falei, ele falou, professor, realmente, nunca ninguém me perguntou, mas a minha mãe tomou a talidomida. Mas um aluno brilhante, isso não o impediu de fazer nada. Ele é hoje um fisiologista, um fisioterapeuta renomado, tá? Amigo particular meu, inclusive. Tá? Então, nas imidas, então, o grupo funcional é a carbonila. O que é a carbonila? Lá das cetonas, o dupla O. Duas ligadas no mesmo nitrogênio, não tem como errar. Aqui eu fiz um comentário, já para quem conhece um pouco mais de mecanismo lá de orgânica. Como a amida substituída é um análogo de um éster, éster é aquele produto da reação do álcool com ácido carboxílico, em que o oxigênio é substituído por nitrogênio, a imida também. Ela é análoga ao anidrido de ácido carboxílico. Lá nas reações de formação de anidridos, a gente discute isso muito, né? Então, fica ligado que a imida você tem o nitrogênio ligado a dois grupos carbonila, que é o grupo C-dupla-O da cetona. Olha as imidas mais notáveis e identifica a talidomida para entender por que deu tanto trabalho. Olha, a primeira que você tem ali é a N-etilmaleimida. Olha só. A segunda, né, que aparece ali é a ftalimida. Né? Você deve conhecer o ácido chamado ácido tereftálico, né, um parente próximo aí. Um intermediário químico industrial, exatamente na preparação. O captan, que é um herbicida muito complicado, controverso, né? E o artista principal aqui das imidas, infelizmente, né? A talidomida. A minha produção marcou com um asterisco verde o carbono assimétrico que causou os problemas. Mas você percebe que são imidas, ó. Olha lá. O NH ligado, o nitrogênio, né, ligado a dois grupos C-dupla-O, dois grupos carbonila, cetona, caracterizou. Mas fica ligado nesse carbono assimétrico que pode vir alguma coisa em cima, hein? Então, eu tenho o isômero D e o L.
Na época foi uma falha do bioquímico que deveria ter feito, né, a identificação desse carbono assimétrico e testado separado o isômero D do L. Todas as mães praticamente no mundo inteiro. O laboratório quebrou, né? E na sequência ali, você tem uma subunidade de um polímero, né? O Kapton, o mesmo Kapton que traz, de alta resistência usado em trajes espaciais. Olha a importância das imidas. Então, pessoal, para hoje era isso que nós tínhamos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com a minha equipe aí. O pessoal aqui é muito legal, atende mesmo, passa para vocês e-mail, se for o caso, assim. Às vezes a gente tem muito tempo dedicado a responder no Face, mas a gente sempre dá um jeito. Além da equipe ser eficiente, o pessoal gosta de fazer isso. Então, estão botando aí para vocês os endereços, falou? Entra lá. Dá um likezinho lá no canal e tal, se inscreve, qualquer coisa manda dúvida pra gente. Na sequência a gente vai mandar mais lá. Aliás, se quiserem, já passem sugestões de aulas que vocês achem que tem probabilidade de aparecerem nos próximos exames. Beijo grande, fiquem com Deus e namastê.